Olá, e nós estamos aqui na Medida Certa, lançamento outono e inverno 2012. Muitas novidades para vocês, vocês verão um desfile lindíssimo aí para vocês, novidades fresquinhas só aqui na Medida Certa. E eu converso com a Ângela, é claro, trazendo novidades para vocês, informar o que verão aí, essa moda maravilhosa que nós temos agora, que só ela pode nos contar. Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Cris? Tudo bem. Ângela, as pessoas de casa estão querendo saber qual o lançamento, o que você trouxe para a mulher Medida Certa. Bom, todo o início de estação é uma alegria, né? Porque coleção nova, a gente fica super animado, e ainda mais o inverno, que é uma estação que é mais elegante, mais chique, né? As mulheres ficam mais lindas do que já são, né? Então, essa coleção, assim, particularmente, ela tá lindíssima. Normalmente o inverno, ele tem por característica as cores fortes, né? As cores mais neutras, aqueles tons mais sóbrios. E esse inverno, ele tá diferente. Esse inverno, ele vem mais colorido, ele vem com cores fortes. E até o branco, que é uma cor que a gente não vê no inverno, esse inverno vai usar e bastante. Aí as cores vermelho, tons terra, então vai estar assim, um inverno alegre, diferente do que a gente está acostumado. Eu estava comentando com uma amiga minha, e antes de vir para cá, eu andei dando uma olhada também, né? A gente gosta da moda, então vamos ver, tá por dentro, tem que estar por dentro, mulherada tem que estar por dentro. Seja aí nos sites de moda, nas revistas, nos editoriais, e nada mais, nada menos, claro, as nossas lojas maravilhosas, e como hoje nós estamos apresentando para você a Medida Certa. Então, eu estava verificando realmente a cor caramelo, com o branco fica maravilhoso. Fica e sai do tradicional, né? E esse final de semana nós estivemos na Expovest em Cianorte, né? Então, assim, a gente vai mostrar um pouquinho hoje no desfile do que são essas tendências. Mas a gente está com muita novidade. Renda é uma das coisas assim que veio em alta, o cetim e principalmente os bichos. A bicharada está toda solta, todas as estampas de todos os bichos e em todas as cores, todos os tons. Então, uma dica para apostar seria o bicho, que vem com tudo. E hoje a gente vai dar uma pequena amostra do que tem, mas a coleção, assim, posso falar que tá linda mesmo. Olha, vocês já estão vendo algumas imagens aqui do desfile, né, da Medida Certa, que está lindíssima, essa coleção Outono e Inverno 2012. E como a Ângela comentou, muita renda, essas cores, os tons de camelo, até a própria renda, ele veio assim, acho que meio para ficar, porque a renda é muito fina. Ele veio peças todas em renda ou então pequenos detalhes, sim, mas veio com tudo mesmo. Bom, parece-me que voltou também o veludo, é isso, Ângela? Isso, o veludo também é um outro tecido que veio bastante, veio em jaquetas, veio nas calças, né? E nas saias também. E além do veludo, o couro sintético. Eu acho que vai ser assim também, em termos de tecido, a grande aposta para esse inverno. Bom, vejam essas imagens que vocês já estão acompanhando aí da Medida Certa, um desfile maravilhoso, e todas essas peças que vocês estão vendo, vocês encontram aqui, que a Ângela vai deixar o endereço, o telefone, vai falar também como é que você deve chegar aqui, entra em contato, eu gostei daquela blusa, gostei daquela calça, entra em contato já, olha, deixa separadinho para mim que eu estou indo buscar. Isso mesmo. Então, quem estiver assistindo, né, a TV hoje, pode ligar amanhã cedinho, né, que a gente já pode estar reservando. É no 3025-4206, e o nosso endereço é Rua Doutor Colares 563. E para nós é sempre um prazer receber as nossas clientes, as telespectadoras, para estar mostrando, né, o que tem de bonito e deixando as mulheres cada vez mais lindas. É isso aí. Então, fiquem com mais imagens aqui das lojas Medida Certa.
Música